Olá, quieto. Oi. Então, boa tarde. O meu nome é Matheus e eu vim falar sobre uma parte meio escanteada da história do Ocidente, uma parte que, em geral, quem é da Europa Oriental, assim, polonês, lembra bastante e que, pelo menos, o senhor Lenin não esqueceu até o final da vida dele, essa parte, assim. Então, uma coisa que eu queria ressaltar é que vai ser uma história basicamente de 3 Marias, assim, 3 aparições marianas diferentes, 2 antes da coisa acontecer e uma durante quando estava acontecendo. E além de outras coisas, mas essa parte eu achei interessante ver por esse lado, porque esses livros, que nem o que eu peguei de referência, vão falar muito sobre a parte secular, vão falar sobre como que as forças humanas se envolveram na guerra, então como que teve os movimentos para frente e para trás, as brigas, as paixões, mas a parte religiosa, em geral, não muito, até porque sobreviventes do evento, a maioria deles eram poloneses, daí acabou depois ficando do outro lado da cortina de ferro. A maior parte dos historiadores de Europa Oriental, a maior parte dos historiadores, né, tem algum viés um pouco mais materialista ou comunista, então essa história acabou ficando um pouco para lá. E a história da própria guerra não é tão documentada porque o que aconteceu que depois da Segunda Guerra Mundial, os aliados viraram aliados, por um tempo, né, durante a Segunda Guerra Mundial, ficaram aliados do Stalin. Então o Stalin meio que dizia quais eram as pautas que se podia conversar sobre aquilo. Inclusive tem várias comidas típicas de vários países da Europa Oriental que viraram comidas típicas russas, que ganharam até aquele certificado de região, que nem Champagne, da região de Champagne. Tem coisas que a Rússia fez com outros alimentos, assim. Porque é isso aí, né? Se tu pode... É borscht. Todo país da Europa Oriental tem a sua versão de borscht ou barst. E daí os russos falam, não, só a gente que inventou de fazer sopa de beterraba. Ah, tá bom. Bom, então vamos lá. O que aconteceu foi, em 1800, a Polônia foi repartida entre os seus vizinhos, que era a Prússia, o Império Otomano e a Rússia. E ficou assim por um bom tempo, com várias tentativas de levantes e tudo mais. Mas a parte que eu gostaria de falar é, no ano de 1877, já estava o projeto de aculturamento dos três países, né, que os 3 tentaram fazer isso com a Polônia, tanto os prussianos quanto os russos, quanto os austríacos, queriam ter países estáveis, então eles pegavam e tentavam aculturar os lugares que foram anexados. E a juventude polonesa e as classes falantes, por assim dizer, já estavam quase lá, já estavam achando legal todas essas coisas. Esse também era o tempo, se a gente for lembrar, que começou... Aqueles romances que a gente lê, que nem Madame Bovary, coisas assim, daqueles negócios de eu tenho uma mulher, mas eu tenho uma amante, olha como o amor romântico é bonito. Tava no ápice ali, isso era normal, era bonito, era legal ser boêmio, essas coisas. No meio de tudo isso, teve uma aparição mariana na Polônia, que foi a Nossa Senhora de... Não, essa aí é do quadro. De Greifswald. Greifswald. Isso, muito obrigado. Claro que era alemã. Bom, de uma maneira, era da parte prussiana da Polônia. E o que tem de mais nisso aí? O que aconteceu foi que uma menina foi abordada, por assim dizer, por Nossa Senhora, que falou com ela em polonês, o que já é alguma coisa que causou espanto, assim, já tinham quase desistido da ideia de Polônia. Então, falou em polonês e falou mais ou menos que nem Nossa Senhora sempre fala, de não abandone a esperança, muita oração, penitência, jejum e as coisas vão melhorar. O que a população polonesa tirou disso aí olha, se a Nossa Senhora fala em polonês, se ela veio até aqui para falar isso, se a gente manter a nossa fé, a Polônia renasce. Ele teve todo um renascimento cultural e político da Polônia. Começou a se ter várias revoltas, começou a se escrever em polonês, poetas poloneses começaram a voltar. Os grandes lugares de peregrinação da Polônia voltaram aí. Agora sim, Częstochowa, Monte Claro, que é onde tem o quadro da padroeira da Polônia, que sempre foi, muito tempo, sempre foi o maior lugar de peregrinação. Essa cidade também virou um lugar de peregrinação, então as pessoas começaram a ter
um sentimento não só um nacionalismo religioso, que sempre teve bastante na Polônia, mas isso aí foi como se fosse um coroamento disso. Bom, então, 100 anos não, vamos ver, 40 anos depois, em 1917, Nossa Senhora apareceu de novo, dessa vez em Portugal, Fátima, com mais ou menos uma mensagem bem parecida, que é jejum, penitência, que coisas horríveis não acontecem quando tu faz isso. E com a coisinha a mais, que era que se a Rússia não fosse consagrada a Nossa Senhora, aconteceria um grande mal e esse mal tentaria se espalhar pela Europa. Bom, no mesmo ano teve a Revolução Soviética. Coincidência? Acho que não. Tá, ok. De qualquer maneira, tem todas essas coisas que começaram a criar um sentimento de perigo, pertencimento, várias coisas do gênero. E, bom, a Revolução teve Fátima, a Revolução Russa, e em 1918 acaba a Primeira Guerra. Com o fim da Primeira Guerra, o Tríplice Entente, né, o que sobrou dele, que era Inglaterra e França, basicamente, assinou vários tratados, e entre eles tinha a redistribuição do que foi o Império Austro-Húngaro e o renascimento da Polônia. Esse renascimento da Polônia tinha sido um pouco adiantado por um homem chamado Józef Piłsudski, que ele é o grande herói nacional polonês. O que ele fez? Ele era um guerrilheiro, digamos, um Garibaldi da vida, que o único objetivo da vida dele era o renascimento da Polônia. Então ele lutou pelo Império Austríaco, ele lutou pelos prussianos, ele lutou pelas potências centrais, basicamente. E ele acabou sendo preso porque disseram para ele, tá, tem que parar de lutar pela Polônia, tá lutando pelo nosso império. Ele se recusou, daí mandaram pro Gulag, por assim dizer, por um tempinho, ficou no congelador. Porém... Hã? Como eram as potências centrais, não tinham os congeladores tão bons quanto os da mãe Rússia, mas de qualquer maneira tentaram mandar ele para alguma coisa parecida. Só que uma coisa que ele fez no Entregar e tudo mais foi criar sociedades esportivas da juventude, algo que hoje em dia a gente chamaria de escoteiros. E como o meu amigo sempre fala, o escotismo é só um movimento paramilitar abortado. Bom, no caso dos escoteiros do Piłsudski, que não foi abortado, ele criou uma guerrilha e começou a sempre pegar e expandir a base de influência dele. Até que teve o fim da Primeira Guerra e a Polônia renasceu. Finalmente. Com esse renascimento da Polônia, o que houve, né? Começou o estranhamento. Porque tinha duas nações que recém-nasceram e precisavam, como diriam alguns, do seu espaço vital, precisavam de lugar para respirar. E o que acontece? Uma delas é a nova União Soviética, que acho que nesse tempo ainda era a Rússia mesmo. A União Soviética é um caso interessante, porque durante toda a Primeira Guerra Mundial, quem financiou os bolcheviques não eram os comunistas russos, era grande parte a parte de inteligência do Império Prussiano, que falou, olha só, se a gente fazer esses russos ficarem se matando entre eles não vão ficar na linha de frente. Então, enfraquecendo a linha de frente, a gente vai conseguir ganhar essa guerra. Todo esse dinheiro de Berlim foi para Moscou. No fim da Primeira Guerra, aconteceu o inverso. Os alemães ficaram tão desorientados e tão bravos que eles eram na Primeira Guerra que eles simplesmente se venderam para qualquer um que conseguisse dar uma revanchezinha para eles. E daí inverteu o eixo. Foi agora de Moscou, vai para a Alemanha, para a Prússia. Bom, então a gente tem que lembrar que os russos nesse tempo eram comunistas. O Karl Marx foi muito claro quando ele estava escrevendo lá os manifestos dele e tudo mais, que o comunismo tem que acontecer depois do capitalismo. Então só uma nação bem industrializada, bem capitalista, vai poder chegar ao comunismo. A Rússia não era. O Lenin, por mais louco que fosse, ele sabia que não era. Ele pensou que se fosse dizer, bom, tá todo mundo desorganizado, tá todo mundo meio traumatizado com guerra, eu vou pegar e vou tentar anexar a Alemanha. Eles já receberam dinheiros nossos, eles já estão super inconformados, só que para chegar na Alemanha tinha que passar pela Polônia. Bom, aqui uma frase do Lenin. Ao destruir o exército polonês, destruiremos a paz de Versalhes, sobre a qual descansa todo o atual sistema de relações internacionais.
Então, essa guerra não foi só uma guerra por território, só uma guerra por recursos, coisa assim. Era uma guerra realmente de maneiras de ver o mundo bem diferentes. Os russos achavam que era vital. A revolução só ia funcionar se eles chegassem na Alemanha e conseguissem exportar a revolução para todos os lugares possíveis da Terra. Se der para mais lugares ainda que não sejam da Terra. Só que, então a gente pergunta, mas ok, a Rússia é enorme, o Exército Vermelho é conhecido por ser forte, o que demorou tanto? Porque a Polônia foi só em 1918, eles tiveram um ano, digamos, de dianteira. É o seguinte, embora a Revolução Russa tenha começado em 1917, ela só acabou em 22, a Guerra Civil. Até 22, ainda existiam exércitos brancos na Rússia. Os brancos eram aqueles que eram favoráveis ao czar, ao rei da Rússia. Imperador, desculpa. É o imperador russo. E então o Lenin estava num momento bem difícil, assim, quando ele tomou o poder. Porque as pessoas que estavam do lado dele não tinham carreira administrativa, não sabiam como administrar as coisas. Ele não tinha o apoio total da população. Tinha vários exércitos estrangeiros e nacionais contra ele dentro da nação dele. E ele sabia que o governo não ia se manter por ele só. Então, o que aconteceu? A Inglaterra e a França sabiam disso também. E imploraram para o Pilsudski. Pilsudski vai lá e ajuda qualquer general branco que tu conseguir. Pilsudski falou não. Por que ele falou não? Porque o único objetivo que ele tinha na vida realmente era a Polônia. E daí o que aconteceu? Ele foi falar com os generais brancos brancos falaram, tudo bem, a gente aceita ajuda, só que depois que a gente quer conquistar o Império Russo, a gente quer todos os territórios que eram do Império Russo anterior, inclusive os territórios que agora eram poloneses. Então o Pilsudski pensou assim, bom, enquanto os brancos brigam com os vermelhos, eu pego e vou tentar ver como eu posso ajudar outros países entre nós e a Rússia a se firmarem, para dar mais tempo de firmar o Estado polonês. Então, era uma guerra que todo mundo sabia mais ou menos que ia acontecer, todo mundo sabia onde ia acontecer, e todo mundo sabia que provavelmente ia ser um negócio bem varziano, assim, ia ser um negócio valeta. Ninguém tinha armas, ninguém tinha um exército de verdade. E isso aconteceu. O general de Gaulle estava lá como observador. O de Gaulle, que depois ia ser o presidente da França e quem, digamos, o herói da França em exílio, né? Ele pegou e falou, nunca uma guerra tão importante foi travada por generais tão despreparados. Era como se fosse duas crianças brigando a paus e pedras. Mas, então, deixa eu ver o que eu anotei, que eu me animei e acabei não lendo o meu roteiro. Assim, então, nesse tempo, a Latva, Lituânia, Bielorrússia e Ucrânia viraram meio que estados marionetes da Rússia. Eles não conseguiram a independência ainda. Eu gostaria de café, por favor. Eles acabaram virando estados semi-comunistas e coisas assim. Bom... Cheguei naquela época, metade da Ucrânia era durante a época da Revolução Soviética era polonesa. Sim. Galícia, sim, Polônia. Exato, daí depois vai ter... A gente já chega lá. Mas muito obrigado, boa lembrança. Bem que eu sabia que o ucraniano ia querer fazer revisionismo histórico. Revisionista aí. Bom... Qual que era a estratégia que a Rússia fazia em geral? Que foi o que fez a revolução dar certo na Rússia, né? A Rússia não, digamos, os comunistas russos. Tu pega, tu cria uma desconfiança na autoridade, tu cria o maior número de confusão possível e propaganda. Até a política internacional da União Soviética era mais ou menos assim. O que acontecia era, tratados eram feitos entre a Rússia e estados soberanos. E depois eram descumpridos pelo Partido Comunista Internacional, que teoricamente a Rússia não tinha controle. Só que todos os diretores eram russos e eram os mesmos caras que eram os presidentes da Rússia, mas eles não tinham controle. Essa era a malandragem. Eles tentaram fazer isso na Polônia, só que tem que ver que, em geral, a Polônia sempre foi avessa, tanto a Rússia quanto a Alemanha. Sempre foi bastante religiosa.
E estava tendo algumas reformas, estava tendo um sentimento de esperança. Finalmente a Polônia vai voltar com a bênção de Nossa Senhora, porque lembrando, já teve 2 aparições dizendo cuidado com os russos. E o que acontece é que a Polônia estava desgastadíssima, por isso que ela também não pegou a frente, não invadiu a Rússia, em vez de esperar a Rússia invadir eles. Eu vou ler sobre o estado paupérrimo que estavam as coisas para ter alguma noção de como é que estava. Ali estavam cerca de 28 milhões de pessoas, assoladas durante 4 anos por 4 invasões diferentes, só nessa guerra, cujas batalhas e retiradas militares lhe trouxeram destruição em cima de destruição, escreveu Herbert Hoover. Chegado à Polônia, junto com a sua missão de socorro em 1919. Em certas regiões, houve 7 invasões e 7 retiradas destrutivas. Retiradas destrutivas é mais ou menos que nem quando os alemães invadiram a Rússia. Tu pega, vai recuando e destrói tudo no teu caminho. Cadê? Muitas centenas de milhares morreram de fome, milhões tiveram suas casas destruídas e passaram a morar em casebres. Seus implementos agrícolas foram destruídos, os animais confiscados pelos exércitos, as lavouras só em parte colhidas. A indústria deixou de existir nas cidades por falta de matéria-prima. As pessoas estavam desempregadas e milhões na miséria. Haviam sido inundadas de rublos e kronen, que agora não tinham valor nenhum. As ferrovias mal funcionavam e havia pouca comida nas cidades. O tifo e outras doenças eram avassaladoras, eram rampantes. Então, era mais ou menos esse o estado que estava a Polônia. A Rússia não estava muito melhor. Bom, daí o que aconteceu? O Pilsudski estava vendo que isso ia acontecer e, pela geografia da Polônia, tinha 2 pontos de invasão dos Estados Soviéticos. Um era, digamos, pelo sul, pela Ucrânia, e o outro era pelo norte, ali pela Bielorrússia. E como tinha pântanos e montanhas ali, os 2 exércitos não podiam se encontrar. Então o que ele pensou? Bom, se eu conseguir pegar e invadir a Ucrânia rapidinho, eu consigo criar, digamos, um estado marionete polonês na Ucrânia que vai pegar e eles que se virem se defendam sozinhos dos soviéticos. E daí a gente vai ter que lutar só contra um exército soviético em vez de 2 frentes. Bom, vamos ver aqui. Mas acabaram dando de cara com o exército do UPA, do Stepan Bandera. Exato. O exército nacionalista da Galícia. Sim, exato. E daí, outros problemas de exército, já que a gente está falando nisso, né? O exército russo não tinha liderança nenhuma, porque eles ficaram o tempo todo da Revolução falando para não se confiar em liderança nenhuma. Então, o que mais acontecia era assassinatos de oficiais, era soldados debandando de um exército para o outro, mais ou menos. Eu não sei se vocês têm muitos irmãos, quando tem o irmão caçula, daí tem os outros 2 irmãos brigando, daí o irmão caçula fica do lado de um, você dá um tapão nele, daí ele fica do lado de outro. Mais ou menos isso que foi a guerra na Rússia, foi bem assim. E, ao contrário da guerra na Polônia e na Europa em geral, que tinham aquelas trincheiras, e daí eles ficavam ali dando tiro até que alguém desiste ou algo do gênero. Na Rússia era uma guerra bem dinâmica, porque sempre que acontecia a mínima derrotinha, um exército já recuava pra caramba e todo mundo saía por aí correndo para depois se juntar, e daí acontecia com outro exército. Também foi uma das primeiras guerras a se usar o trem muito, então não tinha uma linha de batalha. Pegava o teu exército, botava num trem e ia para basicamente onde tu quisesse, daí o outro exército pegava o trem e ia pro outro lado. Então caos completo. Bom, o Lenin, ele não era uma pessoa burra, ele tinha assessores que também não eram burros. Um dos assessores que foi o mais útil para ele nesse ponto, que depois acabou tendo que ser cancelado, por assim dizer, é o Leon Trotsky. O Leon Trotsky foi quem fez a reestruturação completa do exército russo. Então, ele chamou de volta vários generais brancos, que eram as pessoas que realmente sabiam fazer uma guerra, chamou de volta, efetivou eles, e para que não acontecesse deles pegarem e deserdarem de novo, ele criou uma patente paralela, que seria o general político, que eram os comissários disciplinares e tudo mais.
que basicamente cada autoridade que tinha do exército tinha uma autoridade política do lado, com uma pistola carregada pronta para dar um tiro se o outro parecesse minimamente traiçoeiro. Deu certo. Pior que deu certo. É absurdo porque tu vê que isso vai criar um monte de regras conflitantes e políticos se metendo onde não deve, mas o Trotsky deu um jeito de dar certo. Da parte da Polônia, o exército da Polônia também era uma bagunça. Por quê? Porque o exército da Polônia eram 3 exércitos misturados num só. Os poloneses que estavam na parte da Rússia, os poloneses que estavam na parte do Império Austro-Húngaro e os poloneses que estavam no Império Prussiano, que estavam na Prússia, todos eles foram juntados no mesmo exército. Então, por exemplo, tinha ali os austríacos, que eles eram uma monarquia, eles eram orgulhosos, eles eram efetivos, eles tinham um sentimento grande de honra. Tinha os russos eram basicamente uma horda, eles tinham realmente uma cultura militar de ir, em vez de pegar e irem com suprimentos, eles iam lá, pilhavam, destruíam tudo e pegavam o que precisavam para se manter em marcha. E tinha os prussianos, que era o cidadão soldado, que era uma pessoa que é treinada, recebe dinheiro para aquilo, e aquilo é a profissão dela, ser um soldado, com equipamentos de ponta e coisa e tal. Isso criou um pesadelo logístico, porque tinha armas de 15 nacionalidades diferentes, com 15 munições diferentes, para 5.000 unidades diferentes de coisas diferentes que não encaixavam. Então aconteceu bastante de, por exemplo, tá um pelotão aqui e um pelotão aqui. Acaba a munição desse aqui, ele não pode pedir munição emprestada para o vizinho. Então, assim, só maravilhas. Assim, quando eu falei que realmente era uma valeta, era. Um grande exemplo, o maior veículo, o mais efetivo do exército russo era a Tchatchanka. A Tchatchanka é basicamente, tu pega qualquer carroça, põe uma metralhadora atrás e acabou. Isso é uma Tchatchanka. Então, para ter uma ideia das coisas, né? Mas, vantagens, então. A vantagem do exército polonês era, sem dúvida, a inteligência. A inteligência no sentido de espionagem, porque, primeiro, o Império Austro-Húngaro pegou e investiu muito em espionagem e telecomunicações nesse fronte. E, bom, o Império Austro-Húngaro acabou sendo anexado ao exército polonês, grande parte, né? Bom, além disso, eles sabiam 3 linguagens diferentes de 3 exércitos diferentes de como passar informações, que também ajuda bastante, sem falar de séculos e séculos que a Polônia estava dividida, que as pessoas já tinham uma cultura de espionagem e de segredo. Já os soviéticos tinham uma superioridade gigantesca, eles tinham 5,5 milhões de soldados disponíveis para o primeiro avanço, sem falar em quem eles podiam despachar da Rússia, caso precisasse, enquanto os poloneses tinham 1 milhão. E a propaganda, só que a propaganda nunca deu tão certo assim. Uma coisa engraçada. O co-diretor do King Kong, ele lutou nessa guerra, ele foi um aviador voluntário do exército americano, que era... Como é que era o nome? Era a Brigada Kosciuszko. Kosciuszko, né? Não, Kosciuszko, que foi um dos pais fundadores dos Estados Unidos, ele era polonês e... Bom, não importa. Basicamente, vários americanos se voluntariaram para lutar na Polônia com aviões e tudo mais. Um deles, que era piloto, foi um dos diretores do King Kong. Informação triboa, isso aí. Não ria de mim. Bom, então, em 25 de abril de 1918, a Polônia acaba invadindo a Ucrânia para tentar criar uma ação ali. Isso. Não, na verdade, o plano... mas o plano seria passar o governo para o Petlura. Simão Petlura. Exato, que era um dos grandes amigos do Pilsudski e ele era ucraniano. Mas não deu certo. Quer dizer, aliás, deu muito certo. Essa foi a parte que deu errado, por assim dizer. Porque esse exército misto polonês e ucraniano conseguiu... A ideia era derrotar os russos, né? Não tinha uma parceria. A parceria sim. Eles brigariam depois entre si. Isso, Sim, porque os dois eram meio socialistas, na verdade. Petlura?
Não, Petliura não. O Pilsudski sim, de qualquer maneira. A gente tem que pensar que era como se fosse uma batalha de Vargas. Eram várias pessoas, assim, meio... com uma mentalidade meio desfora, assim, que de vez em quando era isso, de vez em quando aquilo. Mas todos eles bem corajosos, assim. Simão Petliura, ele era republicano, mas ele era, assim, de valores... Republicano é um socialista envergonhado. Não sabe. Ele era a oposição, o lado republicano do pessoal conservador que queria restaurar um império, uma monarquia, não creio que eram os coropados. Entendi. Mas era o mesmo pessoal. Boa. Muito útil, eu tenho um ajudante hoje. Mas então, o que aconteceu foi que eles conseguiram libertar Kiev e mais algumas cidades, só que eles não conseguiram destruir os exércitos russos que estavam lá. O que aconteceu? Por causa dessa essa cultura do exército russo de debandar, eles tinham bem pouca moral, assim, por causa de tantos anos de uma guerra tão horrível que foi a Guerra Civil Russa, que basicamente eles pegavam e deserdavam e matavam, torturavam, coisas assim, que realmente acabou com toda a coragem que o exército tinha. As pessoas faziam de tudo para não ficar do lado do perdedor. Então, fugiam, trocavam de lado, era muito fácil isso. E o que aconteceu foi que os dois exércitos russos que estavam ali na Ucrânia acabaram recuando. Eles perderam a batalha, saíram correndo todo mundo, só que não destruiu os exércitos. Daí, 2 semanas depois, eles foram reorganizados. E daí o que aconteceu foi que a Polônia teve que ficar com basicamente metade do exército dela ali estacionado na Ucrânia, esperando para ver o que ia acontecer. E tem que ver que esse foi o ato de agressão que desencadeou oficialmente a guerra. O que aconteceu? A Polônia já tinha grampeado metade das comunicações russas, sabia que eles estavam preparados para a guerra, sabia que já tinha até data, já tinha até um cronograma de guerra, de quando que ia cair cada cidade da Polônia, etc. Só que a opinião internacional não queria muito saber disso. E os conselheiros do Lenin pegaram e falaram, olha só, não começa essa guerra. Espera que se tu começar essa guerra, tu vai ser o agressor. E daí vão vir atrás de ti, provavelmente, as potências do Entende. Então ele não foi, a Polônia foi, o que fez com que grande parte do apoio internacional que tinha sumisse do dia para a noite. Começou aquele negócio, talvez a Rússia não seja tão ruim. Não, daqui a pouco eles melhoram. Não é isso, pô. Já da parte russa, eles eram bem claros na opinião deles do que eles iam fazer. Como eu vou ler aqui um manifesto que mandavam para os soldados russos. Cadê? Na página 50 aqui. Eu anotei errado aqui. Bom, de qualquer maneira, eles basicamente falavam, olha, a única chance que a gente tem é destruir a Polônia, a gente vai destruir a Polônia, libertar os trabalhadores, principalmente os da cidade, e a gente tem que destruir tudo o máximo possível. E essa agressão que a Polônia fez, invadindo a Ucrânia, fez com que vários cidadãos russos e ucranianos também se sentissem atacados por isso, e teve ainda maior número de pessoas que foram lutar na guerra do lado dos russos. Do lado dos russos, o general era o Tukhachevsky. Tinha 2 generais, um era o Tukhachevsky e o outro era o Budyonny. O Tukhachevsky era o do fronte do norte, por assim dizer. Bom, além de outras coisas, ele se dizia abertamente contra a civilização. Inclusive, uma vez quando ele estava preso, viram ele fazendo um ídolo de Perun, que era o deus eslavo da guerra. Então ele fez basicamente um demôniozinho com umas bombas assim na mão. Ele insistia que os subordinados dele chamassem ele de Khan e falava coisas pitorescas como, não me importa se for a cruz ortodoxa ou a foice dos comunistas que vai me levar para saquear Roma e Constantinopla. Carinha simpático, né? Já no sudeste tinha o Budyonny, que era um general que não gostava nada de sair do cavalo, ele ficava o tempo todo no cavalo. Se ele tivesse que lutar, ele estava no cavalo. Basicamente, ele sabia uma única estratégia, que era sai correndo, quebra a linha inimiga
e depois fica atrapalhando tudo que tem por trás e espera todo mundo sair correndo. E era basicamente isso. Ele pegava e fazia com que todos os cavaleiros dele ficassem em linha em geral, para ficar uma fumação e para ter, digamos, um sentimento assim mais de horda turcomana, por assim dizer. Ah tá, achei que ia fazer uma pergunta, desculpa. Bom, então tem aqui um exemplo de como eram essas batalhas de cavalaria que aconteceram. Que é bem interessante, para ter uma ideia de como eram diferentes as personalidades envolvidas na coisa toda. Que essa foi uma das primeiras batalhas de cavalaria que teve entre a cavalaria soviética e a polonesa. A primeira companhia de lanceiros de Krychowiak se posicionou à esquerda e começou a subir trotando a ladeira suave na direção dos bolchevistas. Ao ultrapassar o cume, divisamos uma enorme onda da cavalaria de Bodione, que descia a inclinação a partir do cume oposto, também a trote. Os bolchevistas tinham o sol poente nos olhos e provavelmente não podiam calcular a força de seu adversário. Os dois lados reduziam para uma marcha de passo e estocaram encarando-se. Um cavaleiro trajando vestes coloridas saiu a galope do enxame de cossacos e um magnífico cavalo negro, brandindo o sabre sobre a cabeça, gritou: "Bem, senhores, eu sou o cosaco Kuzma Khrushchev." Khrushchev, interessante. Boa coincidência. Quem deseja me enfrentar? Diante disso, um murmúrio percorreu a fileira dos oficiais na frente do primeiro pelotão de lanceiros. Rashkesh, o capitão Rashkesh, o melhor espadachim do regimento, passou o sabre para a mão esquerda para fazer o sinal da cruz com a direita e em seguida começou a se deslocar a passo na direção de Khrushchev, que se lançou a galope contra ele. Rashkesh aparou o primeiro golpe, dirigido à sua cabeça, e golpeou à direita para baixo, abrindo Khrushchev da clavícula à cintura. Então um uivo percorreu os cossacos. Ele morreu, o demônio!" gritavam, e todos viravam as costas enquanto o nosso regimento começou o ataque. E por aí vai. Bom, então, mas a gente dá para ver que a parte simbólica dessa guerra era bem forte, assim, dos dois lados. Acho que diria até mais do lado soviético. Eles brincavam brincavam mesmo com vários estereótipos. Eles pegavam e tentavam se vestir, se portar ao máximo possível com as lendas das hordas, das estepes e coisas assim. Eles, como eu falei do Tukhachevsky, eles pegavam e brincavam com coisas pagãs, com toda essa iconografia, né? Bom, o que aconteceu foi que depois dessa primeira batalha ali na Ucrânia, começou uma recuada de uma debandada bem maluca, que como tinha essa estratégia do general Bodione de quebrar a linha e continuar andando, mais ou menos bem parecido com o que foi a Blitzkrieg depois, só que sem blindados. Tu pega, tu passa os teus inimigos, tu vai para trás e vai destruindo tudo. E se tu conseguir pegar e se apossar das cidades, depois esses exércitos tu espera que eles percam a vontade de lutar, que eles debandem, coisa assim. E foi mais ou menos o que aconteceu nessa primeira parte da guerra. Eles foram fazendo isso e as linhas polonesas ficavam cada vez tentando manter a linha quebrada, ia para trás, linha quebrada, ia para trás. Até porque tem que ver que a maior parte dos soldados do novo exército polonês era de soldados que estavam acostumados com uma guerra de trincheira, que tu fica parado a maior parte do tempo. Bom, agora eu achei o que eu queria. O aviso aos soldados soviéticos, era isso que eu queria mostrar a diferença. Aqui, soldados do Exército Vermelho, chegou a hora do ajuste de contas. Afoguemos o governo criminoso de Pilsudski no sangue do exército polonês derrotado. Voltem os olhos para o Ocidente. É no Ocidente que está sendo decidido o destino da Revolução Mundial. Por cima do cadáver da Polônia Branca fica a estrada para a conflagração mundial. Levaremos na ponta de nossas baionetas a felicidade e a paz às massas trabalhadoras da humanidade. Chegou a hora do ataque, rumo ao Ocidente. Rumo ao Vilnius, Minsk e Varsóvia. Avante, avante. Então, sim, tinha
toda essa propaganda atrás de propaganda atrás de propaganda. Inclusive, uma coisa que aconteceu foi que quando estava a moral dos exércitos soviéticos baixa, eles faziam que nem fazem na faculdade hoje em dia, quando vão fazer uma ocupação, coisa assim, começam com várias palestras e ciclos de debates e mesas redondas, o que é bem engraçado. Tu pensa, um monte de gente morrendo de disenteria, super mal equipados, escutando palestras sobre como a revolução ia ser maravilhosa. Mas, então, em 3 semanas, o que foi recuada atrás de recuada atrás de recuada. Tanto que chegou a um ponto que os generais poloneses estavam preocupados com a cabeça dos soldados, porque eles estavam tão acostumados a recuar que eles não conseguiam ficar num lugar e defender aquela posição. Então, às vezes, tinha uma batalha, eles até ganhavam a batalha, mas eles recuavam mesmo assim. O negócio começou a ficar alarmante, começou a ter gente fugindo para tudo que é lado, e a violência começou a aumentar cada vez mais. A violência de um lado e do outro. Que os russos faziam sempre, tinham desprezo pelos oficiais, tinham desprezo por qualquer pessoa que não fosse muito traidora, assim. Não é bem desprezo, é raiva. Como que essa pessoa tem o direito de ter uma lealdade ou não tenho? Tantos anos daquele país tendo várias mudanças de regime, vários generais invadindo vilas e matando para a direita e para a esquerda, que eles começaram a ter raiva de pessoas que faziam certo. Como que vamos se botar no lugar de um deles, né? Como que eu, que acho que sou uma pessoa honrada, que estou lutando pelo lado certo, não tenho o direito de ter a dignidade de ficar de um lado só, não tive o direito de ter a dignidade de ficar no meu país, de ter uma roupa boa e tudo mais, depois de eu conseguir criar a revolução, e esse polonesinho aí que pega e está lutando por uma opressão ridícula, esse monte de preconceitos cristãos aburguesados, ele acha que pode ser melhor que eu e não trair os generais dele. E daí começou a ter toda aquela coisa. Estupros, assassinatos, esfaqueamento, coisa e tal. E, inclusive, diziam que uma das marcas que os soviéticos gostavam de lugar era o cheiro horroroso de fezes e coisa assim, de tudo que eles dessacravam e destruíam. O que é meio engraçado, porque na Guerra Civil Russa, eles gostavam de pegar lugares religiosos e dessacrar eles para tentar mostrar ao campesinato que era tudo mentira, e deu errado, dava muito errado. Inclusive quando eram relíquias falsas de corpos de santos, que eles abriam o caixão e só tinha palha, em geral a resposta dos camponeses era: "Ah, isso é muito burro mesmo, isso é um milagre, obviamente Nossa Senhora pegou o cadáver desse... Teotocos pegou o cadáver desse santo aqui e levou pro céu antes que tu pudesse fazer besteira com ele." É possível que tenha acontecido de vez em quando. Eu não duvido. Bom, então depois de várias batalhas e vários recuos heróicos e coisa e tal, que a Polônia basicamente tinha vantagem só na cavalaria. Era vantagem grande, assim, vantagem gigantesca. A cavalaria polonesa era muito melhor treinada, tinha já uma tradição de cavalaria desde sempre e pessoas que tinham orgulho e sabiam o que estavam fazendo. Os russos, a parte boa da cavalaria deles era a quantidade, sim. Não, mas eu quer dizer, os regimentos que eram famosos eram de tártaros e de cossacos, que... desculpa. Eles são uma cultura própria, né? Os cossacos. Não, eles eram cossacos, digamos, é o resultado do vácuo administrativo político da Ucrânia, porque como é que surgiu a Rússia? Besteira. No século XI, tinha muita invasão de mongóis, tártaros e tal, e aí não existia Rússia. Existiam os Rus de Kiev. Sim. Em Kiev, né? Que era uma mistura de eslavos com nórdicos, com escandinavos, que iam ali fazer comércio. Tem que ter um monumento aos fundadores de Kiev, um barco viking, né? E era atacado os russos de Kiev. E aí aconteceu o seguinte: vamos transferir a sede do governo para um lugar seguro ao norte por 40 anos. E aí 40 precisou de mais 40 e nunca mais voltou. Foi fundado Moscou. Então ficou aquele vácuo administrativo na região militar, político e até religioso. E eles ficaram selvagens. E criaram uma entidade própria, tribal, que era dos cossacos. Sim. Bom, então, o que eu ia dizer é que os cossacos, como tem
exatamente essa unidade tribal. O que acontece é que a guerra total, como a gente conhece, não é a guerra que, em geral, os seres humanos gostam de travar. Ninguém gosta de lutar até a morte. Os cossacos, eles eram bem fiéis a isso. Então, o que acontecia era, se tiver certeza que vai ganhar, eles iam e eles eram furiosos e tudo mais. Só que começava a ter um pouco de resistência, eles já iam fazer outra coisa. Não, é que é o seguinte, eles não tinham produtividade nenhuma, existia o feudalismo russo sobre a Ucrânia. Não estou falando depois, agora na Segunda Guerra, porque... Qual era a lógica disso? Então eles não tinham produtividade. Aí a única coisa que eles poderiam vender, exportar, era o que? Guerra. Então eles eram muito mercenários. Então a cultura mercenária faz parte da cultura dos cossacos. Mas não só isso. Eu tava... Eles Sim. se dividem. Sim. Entendeu? Eles vendem guerra. Mas segundo... Como é que é o nome? O Richard Pipes, no Uma História da Guerra, isso é realmente um traço bem comum na guerra. Inclusive teria três tipos de guerra. Assim, seria a guerra total, que seria a guerra que a gente conhece mais modernamente, e que seria de uma matriz mais ou menos grega, segundo ele. Teria a guerra tribal, que seria mais essa, que é a gente luta até as baixas ficarem meio ruins, assim. Daí a gente vai para outro canto, que parece sagaz. E teria ritual, que daí ritual seria basicamente uma briga de guerra, assim, que por grande parte da história da humanidade era isso. Então, tinha duas tribos que queriam território, daí, digamos, vai todas elas com escudo e com lança, e ficam se atirando lança. Primeiro a matar alguém ganha e acabou. E daí fica com aquele território. Que era o que acontecia com os Zulus, por exemplo. Até o Shaka Zulu modernizar todo o Império Zulu. Começou, quem sabe, em vez de a gente pegar essas pessoas, a gente não mata elas. E daí o Zulu criou o Império Zulu, bem maluco. Mas, voltando ao assunto... Então tinha dois tipos de cavalaria. Uma cavalaria super bem treinada, que ficou a vida inteira escutando histórias da honra da cavalaria, das cavalarias dos seus países, etc, etc. E tinha os cossacos, que tinham uma ideia diferente de guerra, que a guerra é lucro, e se o negócio começar a ficar meio salgado, o preço começar a ficar meio ruim, a gente se manda. Então, a Polônia, embora tenha levado um monte de coças na parte de infantaria, de cavalaria praticamente não perdeu nada. Nada. Bom, isso foi se estendendo e... Tem que imaginar que essa guerra durou um ano, um pouquinho mais, assim. E em um ano era guerra constante. Já era um país que tinha saído de guerra e já estava nessa outra guerra. E o corpo não aguenta uma coisa dessas. As pessoas já estavam muito, muito mal. Os cronistas da época falavam que a maior parte dos exércitos estava sem bota. Tu conseguia ver o pé todo preto, assim, meio necrosado. Dos dois lados, né? Que é uma visão mais ou menos normal da guerra, só que isso era um necrosado de caminhar, não de ficar parado, o que é um pouco mais sinistro, assim. Não, os dois são bem sinistros, acho que mas não... sim, dependendo da época, mas gelo. Até que os soviéticos banharam puxaram tanto que chegaram ali às margens do rio Vístula, que é um rio que mais ou menos corta a Polônia, e que banha a capital da Polônia, que é Varsóvia, ou Warszava, ou Warsaw, escolha a sua língua, mas Varsóvia, né? E o que aconteceu foi, então eles pegaram e fizeram um cerco. Cercaram, e por um desentendimento lá dos soviéticos com eles mesmos, que, digamos, a frente sul da coisa, o Bodione, ele era controlado pelo Stalin, e o nosso outro amigo ali, o Tukhachevsky, ele era controlado pelo Trotsky diretamente. E já tinha as birras políticas de um com o outro, então eles ficavam o tempo todo recebendo ordens estranhas. Volta e meia o Stalin ignorava umas ordens para mandar soldados para o outro cara, porque ele que queria tomar Varsóvia e depois tomar Berlim e por aí vai. Viena, Berlim, blá 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 blá. Então deu uma desorganização absurda. Então eles estavam indo, e, digamos, essa aqui era a linha dos soviéticos. Os poloneses ficaram aqui, a cidade estava aqui. O general Pilsudski pensou, ok, não mais assim, essa parte aqui tá com uma defesa pequena, então em vez de a gente pegar e esperar eles atacarem, a gente vai pegar
tentar passar umas tropas para cá, e daí a gente vai quebrando eles por aqui, a gente vai batendo pelo sul, e vai, e daí as pessoas que estão defendendo podem se juntar. Para isso dar certo, tinha que transferir as tropas sem ninguém notar, tinha que um monte de coisa assim. E daí que começaram as coisas mais ou menos milagrosas. O que foi decidido? Bom, eles iam deixar alguns regimentos em Varsóvia. Não, antes disso, vamos recapitular, desculpa. O que aconteceu foi, enquanto estava acontecendo essa guerra, os bispos da Polônia e o núncio apostólico, que era ninguém mais, ninguém menos que o futuro Papa Pio XI, Pio XI, esqueci o nome dele, o nome civil dele, por assim dizer. Qual era o nome civil dele? Tanto faz. Ele era o núncio apostólico. Ele começou a pegar e fazer ele e os bispos começaram a mandar telegramas para todos os lugares do mundo pedindo missas e pedindo jejuns e coisa e tal. E pros exércitos de reserva também. Então as pessoas simplesmente, durante o esforço de guerra, começaram a fazer missas em homenagem à Nossa Senhora, a fazer jejuns, e a fazer tudo que esse tipo de coisa que não seria o primeiro instinto das pessoas em geral. Aliás, os generais odiaram essa história toda. Ficaram, como assim tu tá fazendo jejum? Tu tá maluco? Mas a gente tem que lembrar que já teve 2 aparições de Nossa Senhora dizendo para fazer jejum. Eu confio mais nela do que no general. Mais ou menos assim que foi a discussão. Vamos ver. Aqui. Ao mesmo tempo em que a maioria dos diplomatas estrangeiros estava partindo, a cidade se enchera de refugiados do leste da Polônia, que contribuíam para a atmosfera de pânico contido, E, como era a véspera da festa de Assunção, as igrejas estavam cheias de gente que rezava para que a Virgem o salvasse. Lorde de Abernon, da missão interaliada, registrou que havia tantas procissões que ele teve dificuldade em se mover pela cidade. Membros da antiga organização militar clandestina do Pilsudski estocavam granadas junto às janelas estratégicas, preparando a resistência final da cidade. Batedores armados e batalhões de mulheres uniformizadas patrulhavam as ruas e controlavam pontos-chave. Outros esperavam resignados, ouvindo o troar surdo da artilharia vindo da defesa do leste. Então, estava o mundo todo acabando, eles fizeram a coisa que todos nós gostaríamos de pensar que a gente fosse fazer quando o mundo estivesse acabando, que é ir pra missa, se confessar e fazer jejum, só que provavelmente a gente não faria isso. Então tem que treinar um pouco. Eu tenho que treinar um pouco mais, no caso, né? Mas, então, esse era para ser o último ataque da cidade. Todas as forças estavam ali preparadas para fazer o último esforcinho. É interessante que desde antes de terminar a Primeira Guerra Mundial, esses soldados que estavam do lado polonês estavam fazendo o último esforcinho. Mas então, esse parecia que ia ser o verdadeiro. O general Pilsudski, ele pegou, já tinha escrito a carta de resignação dele, porque ele pensou, bom, eu vou liderar as forças nesse último assalto, porque ninguém está tendo mais vontade de lutar. Mas se eu morrer, eu não quero que a Polônia caia em desorganização, tenha brigas de quem vai ser o sucessor. Então eu vou pegar e eu vou sair do cargo agora, antes de ir para a linha de frente. No mais, ele também era um homem bastante pragmático, orgulhoso e autodidata, o que fazia com que os diplomatas ficassem furiosos com ele de como é que ele era o general da Polônia, sendo que ele nunca tinha estudado em nenhuma academia militar nem nada. O que, em geral, ele pegava e fazia assim para eles. E ia fazer outra coisa. Mas, então, ele pegou, ele deu essas cartas e ele começou a mobilização para o sul. Enquanto isso, no norte, o exército polonês ficou encurralado entre 3 exércitos. E de madrugada, reza a lenda que um dos generais escutou, teve um sonho com Nossa Senhora. Ele falou, é agora, a gente tem que ir para frente, é agora ou nunca. E ele fez isso. Fazendo isso, ele conseguiu pegar um dos postos de comando inimigos que tinha a torre do rádio, que dava as informações para todos os exércitos russos que estavam na Polônia. O que eles fizeram? Eles sabiam os códigos e tudo mais dos russos e agora tinham como transmitir eles para os generais. Então, em código Morse, eles começaram a mandar um livro bem legal chamado Gênesis.
Eles começaram a mandar um monte de partes do Gênesis e os caras iam lá pensando que iam receber informações importantes generais deles, tinham todo o trabalho de traduzir o código Morse e iam ver eram partes do Gênesis. E mais páginas do Gênesis, mais páginas do Gênesis. Bom, esse foi um dos pequenos milagres, né? O outro foi numa das brigas nos arredores de Varsóvia. Tem que pensar que, bom, eu falei que a cidade estava sob cerco, mas seria como se fosse Porto Alegre, Guaíba, Canoas e Cachoeirinha, todas elas em cerco ao mesmo tempo. Então, alguma das batalhas que a gente fala que eram em Varsóvia eram, na verdade, na cidadezinha do lado. Mas é a mesma coisa, praticamente. O que aconteceu? Muitos estudantes, seminaristas e escoteiros ficaram em Varsóvia, era o grosso dos soldados que estavam lá. Em um desses regimentos ele estava sendo puxado para trás, estava perdendo, até que os bispos decidiram que iam mandar os padres para linha diferente para dar extrema-unção e para aumentar a moral das tropas. Um desses padres, o padre Skorupa, ele liderou uma carga, e bem quando ele se levantou, com o crucifixo na mão, gritando por Deus e pela nação, ele levou um tiro bem na cabeça. Isso fez com que todos os seminaristas e tudo mais estavam com ele fossem para frente, e daí aconteceu coisa estranha. Os soviéticos pegaram, só quebraram as linhas, saíram apavorados, assim, um monte deles se rendeu, um monte se atirou no chão, tudo mais. Mais tarde, foi descoberto, eles falaram em entrevista, né, que eles tinham visto Nossa Senhora no céu, assim, de toda vez que eles tentavam dar um tiro no outro exército, ela meio que pegava as balas para ela, assim, e não deixava acertar. Então, esse exército que era ateu e todo treinado desde a mais terra infância, tô exagerando, né, mas treinado por anos e anos a desprezar toda a religião e coisa e tal, acabou encontrando Deus de uma maneira bem assustadora. Eu ia me assustar, pelo menos, se eu soubesse que a Virgem Maria estivesse brava comigo. Mas, então, teve esses dois pequenos milagres. Pequenos não, né? Esses dois milagrões. E, enquanto isso, no dia seguinte ao dia da Assunção, esse foi no dia da Assunção que aconteceu tudo isso. Então, vocês imaginem, os sinos todos tocando, as missas solenes, um cheiro de incenso misturado com pólvora, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E no dia seguinte, o Pilsudski começou a investida dele, que deu muito mais certo do que qualquer pessoa conseguiria imaginar, assim. Então, pedaço após pedaço do exército foi se desintegrando, causando mais confusão ainda, e daí os defensores foram se juntando à investida, e o que acabou acontecendo que essa guerra que estava já há uns quase 2 anos se estendendo, acabou em uma semana, quando já estava quase perdendo. Claro, a gente pode admitir que, bom, os soviéticos ainda estavam cansados pra caramba, eles cobriram quase 53 quilômetros por dia no avanço deles durante quase um ano, então isso acaba com qualquer um. Mas isso não muda que essa investida do general Pilsudski, em 13 dias, eles marcharam a pé 450 quilômetros, fizeram 12.670 prisioneiros, pegaram 60 canhões e tudo isso morreram só 250 poloneses. Então alguma coisa aconteceu. É fácil a gente dizer, não, foi o gênio estratégico, não, foi a cabeça dos soviéticos que estava fraca, mas foi no dia da Assunção. Nossa Senhora falou 2 vezes que ia ajudar se fizesse oração e penitência. Foi o que aconteceu e eles foram expulsos em tempo recorde quando conseguiu se fazer essa investida. Eles acabaram sendo todos expulsos quase para a Prússia Ocidental. A Prússia Ocidental é interessante. Vocês já ouviram a expressão corredor polonês? Uhum. Então, o que aconteceu é que nesse tempo tinha uma pontinha da Polônia que tinha 2 partes da Prússia, uma aqui e uma aqui. Daí esse pedacinho que ia até o Mar do Norte é o famoso corredor polonês. E, então, em 2 semanas, digamos, acabou uma guerra que estava se estendendo por 2 anos, que inclusive o Politburo já estava imprimindo panfletos em alemão para passar quando eles invadissem a Prússia. E tudo graças à fé em Nossa Senhora e estratégia também. E o que esteve de consequência, além dos soviéticos perderem a guerra, né? O que aconteceu foi a partir disso aí que eles sentiram a necessidade de criar aquela doutrina
que é a doutrina da revolução de um país só, que foi o que criou tudo o que se entende por comunismo depois disso. Que não ia ser mais internacional, ia ser nacional, nacionalismo forte. Então, por exemplo, China e Rússia nunca se deram tão bem assim, com lideranças separadas, e a Rússia teve que ver que ia ter que fazer a revolução só na Rússia. Então, em vez de tentar tomar os países pelas armas, isso fez com que se desenvolvesse várias doutrinas do comunismo de subversão e de relações internacionais, para fraquejar as relações internacionais. Tudo por causa disso. Dessa pequena batalha que teve entre exércitos extremamente despreparados, que não sabiam o que estavam fazendo ainda, estavam fazendo direito. E dá para pensar até mais de por que essa história é importante, por que tudo isso que aconteceu é importante. Se isso não tivesse acontecido, será que esse povo, será que as coisas que fez depois da Segunda Guerra, será que teria tido o Levante de Varsóvia se eles nunca tivessem sabido que é possível, que a fé vale a pena? Será que teria tido tanto santo? Será que o João Paulo II teria sido Papa? Será que o comunismo teria caído? Tanta coisa. E de moral da história, eu acho que seria nunca desistir de rezar, nunca achar que rezar é besteira, não dá certo. Sempre se confiar na Nossa Senhora e sempre passar essas histórias adiante, sempre ensinar para as pessoas bons exemplos de quando a fé paga, de quando as coisas dão certo e acontecem, porque é muito fácil a gente pensar, quando eu precisar eu vou ter fé, sem treinar, sem fazer as coisas assim. Quando eu precisar eu vou fazer jejum. Quando eu precisar eu vou para o martírio, sabe? E, bom, é basicamente isso. Então, perguntas e coisas é agora, pessoal.